Olá, tudo bem? Como você vai? Eu espero sinceramente que você esteja bem, que esteja desfrutando da bênção e da graça de Deus sobre sua vida. Mas se porventura você está passando por dias difíceis, por momentos difíceis e não está vivendo tudo aquilo que Deus tem projetado para a sua vida, é hora de você parar, pensar, rever o que está precisando ser ajustado na sua história e com certeza Deus irá abençoar você grandemente. Eu gostaria de fazer algumas perguntas a você sobre os evangelhos. Certamente você já ouviu, já leu, estuda, examina as Sagradas Escrituras e conhece os 4 evangelhos: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e o Evangelho de João, que narram a história e a vida de Jesus. Você sabe por que o Evangelho de João tem uma narrativa diferente dos outros 3 evangelhos? Você sabe também para quem João escreveu o seu evangelho? Estas e outras perguntas serão respondidas numa série de vídeos que nós estamos iniciando hoje com este primeiro vídeo, cuja temática do assunto é o Deus que se fez carne por você. Nós iremos debruçar sobre o Evangelho de João e analisarmos, fazermos um estudo histórico, cultural e teológico a respeito da narrativa de Jesus. Iremos perceber como João apresenta Jesus de uma maneira diferente dos outros evangelhos e por que ele faz isto. O Evangelho de Mateus, quando é escrito, Mateus o escreve para o seu próprio povo, pois Mateus era um judeu. Ele procura apresentar Jesus como o Messias que havia sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Então Mateus escreve a sua narrativa a respeito de Jesus do ponto de vista do Messias. E ele apresenta Jesus e diz que Jesus Nazaré, que morreu crucificado, que ressuscitou ao 3º dia, era verdadeiramente o Messias que Israel esperava e que estes não perceberam quem era Jesus. Marcos, quando escreve o seu evangelho, e Marcos escreve o seu evangelho para a igreja que estava em Roma, ele procura apresentar Jesus como homem de ação. Por isso, o evangelho de Marcos, as narrativas dos milagres, dos feitos e das operações de Jesus, elas são mais detalhadas, porque ele procura apresentar Jesus exatamente como este homem de ação, este homem perfeito que executa obras perfeitas. Já Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele escreve para um amigo seu chamado Teófilo, era um grego, e Lucas procura apresentar Jesus como o homem perfeito, dotado de humanidade. Apresenta Jesus como a única esperança para a humanidade caída, porque em Cristo está a perfeição. Mas João apresenta Jesus como sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Não que os outros 3 evangelhos não tenham feito isso, mas João o faz com maiores detalhes. Perceba que quando João abre as cortinas do seu evangelho, ele leva a nossa visão, ele tira a nossa visão do plano terreno, da história inicial de Cristo, porque todos os outros 3 evangelhos falaram a respeito do nascimento de Jesus e do início do ministério de Jesus, logo no começo da sua narrativa. João, o que é que ele faz? Ele pega a nossa visão e leva para um tempo passado, este tempo na eternidade, quando nada existia ainda, quando nada ainda havia sido criado, quando nenhuma vida humana ou outra espécie de vida havia sido criada. E João começa dizendo no seu evangelho que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João vai usar a palavra logos para identificar Jesus na eternidade com Deus, e ele vai dizer que este logos, que para os judeus era a palavra criadora, a palavra expressa de Deus, a palavra usada pelo Deus Pai para expressar a sua própria natureza,
para afirmar a sua autoexistência, para dizer que Deus fala face a face com o homem. João vai dizer, no princípio esta palavra estava com Deus. E ele vai dizer, ele somente não estava com Deus, mas também era Deus. Então João abre o seu evangelho, o seu cartão de visita, por assim dizermos, com esta afirmativa. Jesus de Nazaré, que viveu entre nós, que operou milagres, que foi morto, crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, era Deus eterno, verdadeiramente Deus eterno e bendito. Então esta é a narrativa sobre a qual nós iremos nos debruçar. João continua o seu evangelho dizendo no versículo 2 do capítulo 1, ele estava no princípio com Deus. Ou seja, ele está dizendo, antes de Jesus vir ao mundo, antes de ele efetuar todos aqueles maravilhosos milagres e antes de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, ele estava com Deus. Quando nós estudamos a narrativa do Evangelho de João, em todos os textos, ele vai apresentar Jesus como homem e Jesus como Deus. No capítulo 1, João apresenta Jesus como Deus e faz aquela narrativa a respeito da sua eternidade. No capítulo 2, João fala a respeito do milagre que Jesus operou em um casamento em Caná da Galileia e diz ali que ele manifestou a sua glória. Que glória? A glória divina, e os seus discípulos creram nele. No capítulo 3, João vai falar sobre o diálogo que Jesus teve com um grande príncipe entre os judeus, chamado Nicodemos, um doutor da lei, um homem entendido nas escrituras do Antigo Testamento. E lá ele vai dizer que na conversa, Jesus diz a Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, a saber, o Filho de Deus. No capítulo 4, João apresenta Jesus conversando com uma mulher de Samaria sentada à beira de um poço. E quando a mulher está falando a respeito de adoração, ele vai dizer que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. No capítulo 5, Jesus cura um paralítico que estava preso sobre uma cama, o paralítico sobre uma cama há 38 anos, e ele faz esta cura junto a um poço chamado Betesda. No capítulo 6, nós temos a narrativa da multiplicação de pães, e lá a gente vê a ação de 2 discípulos, Filipe e André, e nós percebemos ali o Deus que multiplica as coisas e supre as necessidades das pessoas, as necessidades da humanidade. No capítulo 7, Jesus é apresentado indo a uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E no último dia da festa ele faz um convite que somente Deus poderia fazer. Ele diz, quem tem sede vem a mim e beba. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, rios de água viva correrão do seu interior. No capítulo 8, Jesus é mostrado perdoando uma mulher que estava prestes a morrer, apedrejada, porque tinha sido apanhada no seu pecado. No capítulo 9, Jesus é apresentado como o Deus que traz a visão àqueles que estão cegos, porque Jesus cura um cego de nascença. No capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, depois de dizer à sua irmã Marta que ele era a ressurreição e a vida. Tudo isto é prerrogativas da divindade. Capítulo 12, Jesus está em um jantar. Sim, em um jantar. E naquele jantar ele é adorado por Maria de Betânia, que o adora reconhecendo a sua divindade. No capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 está a narrativa dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. A última Páscoa, a última ceia,
as palavras de consolação, as palavras de conforto, as últimas instruções. No capítulo 18, Jesus é preso, é levado a Pilatos. No capítulo 19, Jesus é crucificado. Capítulo 20, Jesus ressuscita. E capítulo 21, ele começa a aparecer aos seus discípulos depois de ressuscitado, e só depois ele sobe a Deus. Então você percebe que toda a narrativa de João é mostrar que Jesus era homem, perfeitamente homem e também perfeitamente Deus. Ele continua dizendo no versículo 4 do primeiro capítulo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu quero chamar a sua atenção, a palavra vida aqui não é vida bios, não é vida que nós possuímos, não. A palavra vida aqui, João usa um outro termo, o termo grego, que expressa alguém que é a fonte de toda a existência. João está dizendo, Jesus é a fonte de toda a existência. Depois ele vai dizer que ele era a luz dos homens, a verdadeira luz. E ele vem para o mundo que está em trevas. E ele ilumina todos quantos estão em trevas. Aí ele continua dizendo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João está dizendo, a humanidade teve a oportunidade de ver a própria luz de Deus. A luz que dissipa todas as trevas, a luz que dissipa todo o sofrimento, a luz que dissipa toda a desilusão, a luz a luz que traz sentido à vida. Então observe como João vai narrando a respeito de Cristo, como ele vai expressando estas verdades a respeito de Jesus. Depois ele vai dizer, no versículo 14, que é o versículo que nós estamos tomando como base para este comentário. E o verbo se fez carne. Ou seja, João começa a mostrar a divindade de Cristo desde a eternidade, desde o momento em que as coisas ainda estavam para ser criadas. E depois de ele apresentar Jesus como a fonte de toda a existência, como a palavra criadora de Deus, como aquele por quem todas as coisas foram criadas, e nada do que foi feito sem ele absolutamente se fez. Depois de dizer que Jesus era a luz dos homens que resplandeceu para tirar a humanidade que estava perdida, que estava mergulhada em trevas. João vai dizer uma verdade maravilhosa, magnífica. Ele vai dizer, esse Jesus que estava lá, este Jesus que estava com Deus e era Deus, se fez carne, tomou a forma humana, vestiu-se de humanidade para vir ao mundo, viver entre os homens, viver entre uma humanidade, conviver com pessoas que o abraçavam, que o amavam, e também com pessoas que o rejeitavam e que o odiavam. Conviver com pessoas que o compreendiam e viver com pessoas que o desprezavam. Viver com os mais pobres, com os mais necessitados, socorrer os miseráveis, abandonados, aqueles que estavam na margem da sociedade. E também conviver com os mais ricos, com a elite, principalmente com a elite religiosa, que o enfrentou constantemente. João vai dizer, o Deus que estava ali criando tudo, tomou a forma humana, vestiu-se de homem, de humanidade, e veio morar entre nós. E esta verdade é maravilhosa, esta verdade é magnífica, porque é a partir daí que a história da humanidade começa a ter uma perspectiva diferente. É a partir do momento em que Deus toma forma humana, o Deus que estava na eternidade se faz carne por mim e por você, que a história da humanidade começa agora a vislumbrar uma esperança como nunca tinha visto antes.
É a partir deste momento que a história começa a tomar outro rumo, que as pessoas agora começam a ser dotadas de uma esperança diferente, de uma perspectiva diferente. E quando todos aqueles que compreendem a sua mensagem, que o abraçam, que o acompanham, que o aceitam, que compreende que ele era muito mais do que um simples homem, que percebem nele a verdadeira divindade. Num dado momento, isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 7. Os fariseus, os saduceus, a elite religiosa, chama 2 dos seus soldados e manda ir prender Jesus. E quando eles vão prender a Cristo, Cristo está dando um sermão. E quando eles chegam, param. Não conseguem dar um passo mais adiante, porque estão agora totalmente tomados por aquelas palavras. E mesmo sobre o risco, debaixo do risco de serem mortos, eles voltam sem levar Jesus. E quando são indagados, porque não o trouxeram, eles respondem, porque homem algum jamais falou como este homem. Aristóteles, Sócrates, Platão, todos os demais filósofos, todos os demais profetas, todos os demais entendidos e sábios, todos os demais homens que haviam vindo antes dele e depois dele, jamais falou como ele falou. E tenha certeza que ele continua falando conosco, falando comigo, falando com você. E a nossa felicidade é poder ouvi-lo. Nós estamos iniciando com este vídeo, que será um comentário a respeito desse evangelho, que será em 4 partes. Esta narrativa que ele faz para apresentar Jesus como verdadeiramente Deus e como verdadeiramente homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E a partir daí, João vai descrever esta glória que ele teve o prazer de ver dentro do seu evangelho. Então eu espero você na nossa próxima publicação, no nosso próximo vídeo a respeito deste assunto. Sim, eu espero que você volte, que você se interesse por esta temática e possamos juntos estudar o Evangelho de João. É um breve comentário, mas é um comentário conciso, é um comentário que vai abordar coisas da obra de Cristo dentro de um contexto cultural, histórico e teológico. Então eu espero você no próximo vídeo, que brevemente nós estaremos postando para tratarmos deste assunto. Deus te abençoe em tudo, em Cristo Jesus. Amém.